primórdios da, desde os primórdios da civilização humana, né, o ser humano manifesta uma necessidade, de uma certa forma, intrínseca de conexão com o transcendente, né? Em toda parte, desde as cavernas, desde a pré-história até os tempos modernos, nós vamos encontrar, né, sinais de busca da tentativa de contato com algo maior, algo que transcenda a nossa capacidade, transcendente realmente. E a ideia de um ser superior que cria, que protege, mas ao mesmo tempo, na nossa visão limitada, que pune e que ao mesmo tempo salva, ela é encontrada em praticamente todas as culturas, mesmo que de uma forma ainda, mesmo que de formas muito distintas. A ideia deste ser superior sempre fez parte da nossa forma, desta tentativa, da busca do homem. E isso reflete, sem dúvida, um desejo concreto, né, de compreender o divino, mas ainda com uma visão muito materialista. Nós vamos ver até os grandes filósofos nas perguntas célebres que, né, o ser humano contemplando o céu estrelado se pergunta: quem sou eu? Da onde eu vim? Quem foi que criou isso tudo? Por que que eu existo? São questões filosóficas que vararam os milênios, né, os séculos. E aí a religião, nesse sentido, surge como uma expressão desta aspiração profunda. Se a gente faz um pulo um pouquinho mais para frente, né, psicologicamente falando, e a gente vai ver uma das falas de Carl Gustav Jung, o grande psicoterapeuta, psiquiatra suíço, ele fala que isso é o desenvolvimento de arquétipos que dão segurança diante do desconhecido, como uma espécie de Deus seria, de uma certa forma, a necessidade íntima do ser humano de compreender a sua própria origem e o seu próprio destino. Para onde eu vou? Nos povos primitivos, nós vamos ver a manifestação religiosa nas suas primeiras manifestações do ponto de vista do medo, como uma espécie de reverência diante dos fenômenos naturais. O trovão era rugido pelos deuses, deuses com D pequeno, o fogo era uma dádiva dos céus, o eclipse era, de uma certa forma, naquelas concepções, uma forma de punição. Cada povo criava seus deuses à sua imagem e semelhança, como figuras humanas, mas com poderes ampliados. E aí a gente vê o politeísmo, né? Os politeísmos antigos vão refletir a limitação, melhor dizendo, da compreensão humana, tentando adaptar o absoluto, o desconhecido, a um universo conhecido. Nós fazemos muito isso. Eu não conheço isso, então eu rebaixo alguma coisa que eu não conheço no meu nível de entendimento para que eu possa, de alguma forma, fazer algum tipo de raporte a essa situação. E aí vamos vendo o dualismo, o animismo, o totemismo demonstrando os seus primeiros estágios, os estágios iniciais da fé, em que o sagrado era projetado muitas vezes na forma dos elementos da natureza. Vamos vendo os egípcios aí com metade homem, metade cabeça de cachorro, metade corpo de gente, todas essas situações numa tentativa de adaptar o desconhecido na sua forma de compreensão. Mas mesmo aí, nas questões mais primitivas, já pulsava o sentimento divino, mesmo que de forma ainda distorcida. Com o tempo, vão surgir as religiões mais estruturadas, o desenvolvimento antropo-sócio-psicológico da humanidade, ganhando um pouco mais de capacidade intelectiva, ainda com níveis morais muito diminutos, vamos ver talvez a primeira doutrina monoteísta, o judaísmo, com a concepção de um Deus único e soberano. E a gente, se fizer uma passagem aí pelo Velho Testamento, né, a Gênese, o primeiro livro da Bíblia, né, atribuído a Moisés, ela vai narrar a criação do mundo, a história dos primeiros seres humanos, o dilúvio, o estabelecimento das alianças de Deus com Abraão.
traz toda uma situação. Os primeiros habitantes da Terra, como se fosse Adão e Eva, e tiveram dois filhos inicialmente, Caim e Abel, né? E mesmo nesta situação, olha que coisa interessante, os conflitos, as diferenças que nós encontramos. Porque no livro de Gênesis, da Gênese mosaica, no capítulo 4, nos versículos, se não me falha a memória, 16 e 17, talvez no 18, nós vamos ver ali, Caim matou Abel. Quem conhece um pouquinho disso? Mas aí o que, que acontece? Caim, ele sai da terra e vai para, ou seja, se afastando da face de Deus, tudo uma questão arquetípica e uma visão figurada. Ele se afasta da terra e vai para uma outra de nome Nod. E nesta terra de nome Nod, ele encontra sua esposa e casa-se com ela. Então a gente percebe que não tinha só Adão e Eva, Caim e Abel, e depois Sete, o outro filho. Tinha um outro grupo, está na Bíblia, está no Velho Testamento. Então todas essas visões arquetípicas, nós vamos vendo que são tentativas de tentar descrever os primeiros momentos da criação. Tudo isso faz parte de todo um processo antropossócio-psicológico de tremenda importância. Vem depois o cristianismo. Não estou citando nem o brahmanismo, o hinduísmo, o budismo, estas doutrinas que têm, de uma certa forma, o panteísmo, ou seja, a multiplicidade das manifestações divinas, mas nós vamos dar um pulo, porque o tempo é muito curto, talvez, para o cristianismo. Vem Jesus e traz a ideia também de um Deus único, mas fonte de amor e de infinita misericórdia. Todo este processo de crescimento, de percepção, vai se adaptar aos poucos a esta capacidade de compreensão do ser humano. A religião, em sua essência, ela sem dúvida, ela deveria acompanhar o progresso da humanidade. No entanto, muitas vezes ela se cristaliza nos dogmas e se distancia das questões da razão. Nós vamos ver grandes conflitos ideológicos, principalmente no século XIX, quando as questões do iluminismo na França, as questões relacionadas à igreja, que trazia os dogmas, as questões da ciência, com os grandes conflitos, e um dos grandes escritores, Leon Denis, contemporâneo de Allan Kardec, nos traz no livro Depois da Morte, no capítulo Futuro das Religiões, que a religião verdadeira deve ser uma filosofia viva e ativa, que nos inspira os atos, nos eleva os sentimentos, nos iluminando a inteligência. E para isso, de uma certa forma, deve nos convidar a um culto interior, não mais nas questões ritualísticas que fez e que fazem ainda parte das nossas concepções de conexão com a fonte parental, que é Deus. O avanço intelectual vai crescendo e os questionamentos também. Muitos se afastaram da fé, muitos se afastaram de Deus, porque não encontraram nas religiões tradicionais respostas compatíveis com a razão. Deus, então, ele foi rebaixado ao nível das paixões humanas. Ora, é um Deus colérico que prefere um povo e pretere ao outro. Ora, é um Deus vingativo. Ora, é um Deus que aceita determinadas oferendas. Como nós vemos muitas vezes, vou fazer uma promessa e o Senhor me dá algo em troca, como se fosse bom para Deus nesta barganha que na nossa pequenez ainda temos a tendência de fazer. Talvez, fazendo correlação, muitas vezes lá atrás nas oferendas, vou sacrificar um boi, vou sacrificar algum animal, vou fornecer e colocar ali nos templos, como se fosse uma espécie de troca com o Criador. Mas as religiões, muitas vezes, neste sentido, tornaram-se instrumentos de dominação e de medo, perdendo, sem dúvida, a sua influência transformadora
de nos ligar com um Criador. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 9, também de Leon Denis, o título é Universo e Deus. Leon Denis nos vai trazer que a ideia de Deus vai crescer conosco, cresce com a humanidade. Ela se desenvolve na medida que nós ascendemos na escala intelecto-moral da própria vida. E a alma, o ser humano, ao se depurar, ao se elevar, ele amplia o círculo das suas percepções e compreensões. E com isso, a sua visão se estende muito além, vai muito além. E aí nós vemos o Espiritismo, esta doutrina que convida ao raciocínio, surgindo como uma resposta muito especial, muito lógica às questões relacionadas a Deus. No Livro dos Espíritos, que foi compilado por Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era um pedagogo francês, e depois adota o pseudônimo de Allan Kardec, ele começa, naqueles fenômenos mediúnicos que ocorriam, faz uma pergunta clássica que inicia o Livro dos Espíritos. E esta mesma pergunta ela é compartilhada com diversos médiums em volta do planeta. Isso estamos falando de 1856, 55, 56, e o livro é lançado em 1857. A pergunta: que é Deus? Não quem é Deus, porque nós temos essa concepção. Deus é um velhinho de barba que está numa nuvem e que tem os seus preferidos, e que vai nos punir, que vai nos castigar se a gente não faz uma coisa ou outra. Então veja como é que nós temos essa tendência de adaptar esse pontinho, esse pálido ponto flutuando no universo, como diz a clássica definição de Carl Sagan, que era agnóstico, que era ateu, nos convidando a um respeito mútuo, como se fosse um pequeno ponto flutuando no universo, a Terra. Quantos imperadores, quantos líderes supremos, quantas guerras inimagináveis brigando por um pedacinho deste ponto em detrimento do outro, nas guerras, nas dissensões, sem se darem conta da grandeza do universo. Então, este Deus que foi pintado pelas religiões tradicionais como uma figura humana, com com as mesmas mesquinharias humanas, ela deixa de encontrar sentido na mente daqueles que passam a raciocinar de que é inadmissível. Talvez tenha sido isto um dos maiores problemas de hoje em dia, termos um grande contingente de jovens se afastando das religiões clássicas, porque todos nós raciocinamos. Então, Kardec vai e pergunta: que é Deus? Não é quem é Deus. E os espíritos respondem através de diversos médiuns, como eu falei, que não se conheciam e respondem de forma igual a mesma pergunta promovida por Allan Kardec. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Não se trata de um ser com forma ou com emoções humanas. É algo que nos escapa a capacidade de compreensão. É algo que sempre existiu, eterno, imutável, imaterial, único, porque não existem duas potências no universo. Onipotente, ou seja, tem conhecimento de tudo. É muito difícil da gente conceber isso. Soberanamente justo e bom. Aí alguns de vocês vão pensar: soberanamente justo e bom? Tanta beligerância no mundo, tanta loucura nós vemos. Abrimos a internet, o que mais tem é sangue, o que mais tem é loucura. Mas aí a gente vai perceber que a nossa visão momentânea, circunstancial, pontual de uma só existência, sem dúvida, vai nos distanciar deste atributo divino que é soberanamente justo e bom. A razão reconhece que essas qualidades que nós mencionamos, qualidades absolutas, são absolutamente necessárias
há uma perfeição divina. Se uma destas perfeições faltasse, ou seja, eterno, imutável, imaterial, único, não existem duas forças no universo, Deus e o diabo se degladiando. A figura do diabo vem como uma espécie de um arquétipo necessário dos que aqui, os maus espíritos, as pessoas que ainda estão muito complicadas, encontram-se numa posição ainda de muita beligerância, mas a imaginação e a percepção do indivíduo, dos seres humanos, e percebendo as influências complexas que se dão nos dois planos da vida, atribuiu a estas situações a figura de um ser que degladia constantemente com aquele que é onipotente, soberanamente bom e justo. Então, todas essas visões criaram os grandes conflitos. O Espiritismo, ele não vem para trazer os dogmas, de maneira alguma, dogmas que serviram para um determinado momento psicológico da sociedade. E aí vem o Espiritismo, nos propõe uma fé, mas uma fé não cega, uma fé raciocinada, não um culto ao mistério, mas a busca da luz da razão, naturalmente aliadas ao sentimento de cada um de nós. O mesmo Leon Denis nos escreve, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que o universo é regido por leis que denotam uma inteligência profunda, porque o caos não poderia produzir tal ordem. Eu tenho vários amigos que são ateus e nós conversamos muito a respeito disso. E eles concordam perfeitamente de que a concepção de um Deus, como as religiões tradicionais trouxeram, mais afasta do que aproxima a criatura da fonte parental, da nossa origem. Vou trazer uma pequena informação aqui que sempre me questionei. Nós vamos vendo, por exemplo, nos reinos mais inferiores. Quando a aranhazinha cria e coloca os seus ovinhos e nasce aquela aranha pequenininha, ela começa a fazer a teia. Quem ensinou aquela filhotinha, o filhotinho da aranha, a fazer a teia de uma forma geométrica tão precisa? Como é que podem, de repente, como pode o acaso trazer este software interno e ensinar aquele inseto com pouquíssimas habilidades intelectuais, mínimas se comparadas ao ser humano, fazer uma teia com uma perfeição absoluta? Isso, eu estou trazendo um exemplo só. É claro que existe um processo de um princípio espiritual que varou a eternidade, que varou os evos, trazendo já conceitos que ali eclodem. Isso acaso não poderia ter criado? É preciso que tenha havido algo que transcende as questões da matéria. O mundo físico e o mundo moral não podem provir do acaso, de uma causa cega, um plano tão grandioso, uma ordem tão constante, vão exigir uma inteligência suprema e diretora do universo. Não me perguntem como é que ele é, porque eu não tenho a capacidade de percepção. Eu só sei, deem o nome que quiser a Deus. Deus, Jeová, Alá, Brahma, o nome que vocês quiserem. O nome não importa. É uma inteligência suprema que coordena todos os fenômenos do cosmos. Basta a gente olhar o universo, o cosmos, as estrelas, os planetas, os ciclos da natureza e perceber a presença de uma inteligência organizadora. Não há acaso, há leis, há harmonia, há propósito. E mesmo que a harmonia não esteja neste momento acontecendo, é porque o equilíbrio não foi alcançado, porque há um propósito muito maior que nos escapa. É essa inteligência suprema que regula do átomo até as mais belas galáxias é Deus. A religião do futuro será uma religião natural, sem os cultos exteriores, sem as questões do sacerdócio. Cada um de nós será o sacerdote de Deus,
no santuário da nossa própria consciência. Eu não estou desprestigiando os templos religiosos absolutamente, porque eles são muito necessários no estágio psicológico e intelecto moral que todos nós estamos. Precisamos da constância de ir numa igreja, de ir numa sinagoga, de ir num templo espírita, de ir na. Não importa, numa uma mesquita, não importa. Precisamos destes movimentos rotineiros para que nós, aos poucos, possamos perceber que não se estabelecem linhas divisórias entre o templo e as nossas oficinas íntimas de trabalho nas relações humanas. Toda a terra é um altar de oração, é um campo de trabalho. Ao mesmo tempo, muitas vezes e ao longo dos séculos, por louvar a Deus nas igrejas, mas menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado tantas vezes por nossa própria culpa e temos afastado aos nossos pequenos, aos nossos filhos, porque muitas vezes o que pregamos nos templos está em completa dicotomia com os nossos movimentos dentro do lar. Somos duas pessoas tantas vezes, mas todos os lugares podem ser consagrados a este serviço de adoração a Deus. E o que seria adorar a Deus? Amar as criaturas, ser um bom cidadão, ser alguém que faz a diferença na vida de outra pessoa e da nossa própria vida. Pensar no planeta, nesta que é a casa única que habitamos. Muitos discípulos das várias escolas cristãs, tantas vezes, se entregaram às perquisições teológicas, transformamos tantas vezes os ensinos de Jesus numa espécie de relíquia morta nos altares de pedra de adoração de Deus. Eu gosto muito de algumas passagens evangélicas. E há no livro uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro chamado Fonte Viva, no capítulo 93. E Emmanuel fala do altar divino. E ele dá uma explicação de uma passagem de Paulo de Tarso, numa carta que Paulo envia aos hebreus, à comunidade dos hebreus, e falando a respeito de que temos um altar íntimo dentro da gente. E numa mensagem bela, o nosso Emmanuel, explicando esta carta de Paulo, fala que até o momento nós construímos tantas igrejas, tantos altares, reverenciando Deus, reverenciando Jesus, ou seja, reverenciando as nossas divindades, altares, igrejas, templos de ouro, de mármore, de madeira, de barro, todos com todas as flores, santuários belíssimos. E o nosso Emmanuel fala: nós materializamos o monumento da fé, nos ajoelhamos em atitude de prece e buscamos, naturalmente, a inspiração divina. Mas Emmanuel fala: é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Jesus advertiu, num determinado momento, que é preciso que nós adoremos a Deus não só nos templos de pedra, mas que adoremos a Deus em espírito e verdade. E o Paulo de Tarso acrescenta num determinado momento que a finalidade máxima dos templos de pedra, das igrejas, das instituições que frequentamos, sem dúvida, como havíamos mencionado, é despertar-nos a consciência. Mas o grande objetivo é a construção deste templo íntimo, que vai ser, sem dúvida, a bênção necessária para que a gente possa estabelecer a ligação entre criatura e Criador. Muitos jovens que fazem parte dos nossos grupos de estudo, de aprofundamento da doutrina espírita, nos perguntam: mas
Se Deus é bom, como você tem falado assim, por que o mal existe? A gente está vendo aí as guerras, meu Deus, um monte de guerras. Emmanuel, autor espiritual, através um espírito que traz as informações, trouxe as informações através do médium Francisco Cândido Xavier, numa obra chamada O Consolador. É um livro que trazem perguntas e respostas. E numa das perguntas e numa das discussões, Emmanuel traz a seguinte informação: se Deus é bom, então por que o mal existe? E Emmanuel vai e responde que o determinismo divino é a lei do amor. Mas não é um amor que a gente concebe aqui, não. É um amor com A maiúsculo. Não dá para a gente entender, porque o nosso amor ainda é muito circunstancial. Ele é muito condicional. Nós vamos ver aí o amor maternal, o amor filial, o amor de homem e mulher, o amor por uma coisa, por um objeto, por um país, por uma nação. Mas o amor que é este amor do Criador, esse determinismo divino com amor maior, ele é muito maior. E esta é a destinação de todas as criaturas. Mas nós, segundo a resposta de Emmanuel, confiando mais em nós mesmos do que na suprema inteligência do universo, em Deus, nós criamos, de certa forma, desvios nos afastando desta lei de amor. E aí Emmanuel conclui: eis aí o mal. O mal não existe para Deus, é apenas um desvio do homem, e o resgate é o caminho de volta à harmonia divina. Então, nós vamos perceber tudo isso que eu estou trazendo para vocês, quando é analisado do ponto de vista de uma só existência, ele perde o sentido. Melhor vocês desligarem, vão ver aí o jogo de futebol ou qualquer outra coisa, porque perde o sentido. Quando a gente coloca uma sequência de vidas, e mesmo que as situações dolorosas estejam ainda nos acometendo nesta atual resistência, sim, muita coisa é fruto do passado, a semeadura é livre, mas o resgate é obrigatório. Então, tratemos de semear nos dias atuais o bem, apesar das dificuldades, para que eu possa, num futuro, nesta visão reencarnacionista e de imortalidade, angariarmos os méritos necessários para que, lá na frente, eu não mais me desviando desta lei de amor, eu possa me encontrar em perfeita harmonia comigo mesmo e, naturalmente, com o Criador. A dor, nesse sentido, na verdade, um instrumento de educação e de evolução para o espírito imortal que vara a eternidade com a sua própria imortalidade. Deus, como um Pai amoroso, permite que nós aprendamos, e por isso a lei de causa e efeito é a expressão desta justiça e de uma misericórdia imensa. A religião, então, para manter o seu valor, ela precisa se renovar. Ela precisa abandonar os formalismos e retornar à sua própria essência. Será, então, de uma certa forma, num determinado momento, a ressurreição, se eu posso colocar esse tipo de palavra, de uma religião natural, o religare, que vem do latim, religare, ou seja, me ligo com a fonte infinita parental. Dê o nome que quiser, mas é Deus. Para que a gente possa aos poucos perceber que estamos todos sendo cuidados. E a proposta espírita desta religião viva, sem dogmas, baseada na moral do Cristo, na imortalidade da alma, na reencarnação. A religião do futuro vai unir ciência, filosofia e a espiritualidade como grande objetivo. Não se medirá esta religião pela frequência aos templos, embora no estágio atual da humanidade ainda muito necessários, como eu falei, mas pela elevação dos sentimentos, pela transformação interior. Tudo isso ganha uma beleza muito maior. E Paulo de Tarso, da mesma forma, vai nos falar, também numa carta aos Hebreus,
que temos um altar íntimo dentro da gente. Ele vai trazer que este altar íntimo, ou seja, melhor dizendo, Emmanuel, explicando esta passagem, vai falar deste altar íntimo, que a finalidade máxima dos templos de pedra é nos despertar a consciência. Mas o indivíduo consciente, e Emmanuel faz uma referência ao cristão, ele fala: o cristão acordado caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação e o bem à vista do mal. Se podemos trazer, de uma certa forma, uma conclusão, a ideia de Deus evolui conforme a alma humana progride. Das imagens primitivas ao conceito elevado de um Pai soberanamente justo, nós vamos percorrer ainda longo caminho. Deus é, ao mesmo tempo, o princípio e o fim, imanente e transcendente, presente em todas as coisas, mas além de tudo e além de todos. E aí a doutrina espírita nos convidando a compreender Deus não por medo, mas por amor. Viver em sintonia com as suas leis, de uma forma consciente de que somos todos filhos do Altíssimo, independente do nome que a gente dê, filhos imortais, que destinados a uma perfeição relativa, caminhamos vida após vida a encontrarmos uma felicidade. Aos poucos, a gente vai percebendo que há muito trabalho a ser feito. Há uma poesia de João de Deus Limeira, se eu não estou enganado, que ela é muito bonita. E eu separei ela aqui porque ela é grande e eu queria ler um trecho, pequenininho. Mas olha só, deixa eu ler para vocês. Quem foi que fez o sol tão vivificador e sua luz fulgurante cheia de esplendor? Os trilhões de estrelas que cintilam no céu, as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste e o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deperecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, e as origens das coisas que nunca terão fim, a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica. Quem foi que fez o vento, a chuva, o trovão, a primavera, o outono e também o inverno e o verão? Os perfumes, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar. Quem foi que fez o infravermelho e o ultravioleta e fez a lagarta surgir da bela borboleta? O esperto gafanhoto e o formoso rouxinol surgindo a alvorada aos clarões da luz do sol? Quem foi que fez as feras bravas e os pequeninos passarinhos, a asa dos insetos e a beleza de um ninho, deu agilidade à incrível pulga saltitante e fez o passo lerdo, tardo do elefante? Quem foi que fez o colibri com a nímia sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza? O tatu escavando a cova em que se abriga e a faina inesgotável da minúscula formiga? O inquieto macaco, fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel? Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia e a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E o instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando os acertos, os irracionais, guiando com acertos os irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais? As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima, a nossa própria humanidade. E tantos outros reinos
que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nem nos apercebemos, com gênios tutelares, arcangelicais, imerso nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é esta que eu não posso descrever, com todo o dramatismo que eu pudesse ter. Artista inimitável, sublime e ilimitável, me ponho de joelhos e contemplo abismado, e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou isso com tanta perfeição, que dá sem pedir nada e paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, guiando e dirigindo? Pergunto a outras vozes: quem podeis me dizer? E vos peço, queridos irmãos, amigos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Estou agora aberto a algumas perguntas. Está sem som, Paulo. De quem é essa poesia, Marcelo? João de Deus Limeira. Não é o João de Deus lá do Coisa, não, né? Não, não, não é aquele não. Ela é grande, né? Ela é muito grande. Eu recebi perguntas aqui pelo chat já, mas quem quiser também fazer, pode colocar aqui. Uma pergunta: você ora, Marcelo? Muito. Para quem? Eu oro a Deus. Você ora a Deus. Eu peço a Deus, eu peço, falo com Jesus, quer dizer, falo com Jesus, né? Minhas orações são ao Cristo, né? A Deus. Na verdade, ali, se a gente vai dar uma visitada, quando o pensamento se eleva em oração, independente para quem nós peçamos, sem dúvida, quando o sentimento é sincero e justo, não importa o nome que você der, a Deus, Jesus, a quem quer que seja, o mundo espiritual está sempre junto da gente. É uma das perguntas do Livro dos Espíritos, e a pergunta 459, que é a interação entre os dois planos da vida, ocorre com muita frequência, mas esta interação e a lei de afinidade vai, sem dúvida, nos colocar com as companhias que merecemos, né? A gente vê isso aqui na Terra, de repente, né? Os maus se afinizam com os maus, os bons se afinizam com os bons. Então, não estou falando que eu sou bom, não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Eu estou ainda sou muito limitado, sou muito imperfeito, tenho momentos de impaciência, tenho momentos ainda de complicação. Estou longe ainda. Para santo, bota encarnação nisso na frente ainda. Mas eu oro, sem dúvida eu oro. Eu não poderia, de maneira alguma, nos momentos de muita dor, de angústia, de aflição, se eu não me conectar com o divino, seja para Jesus, para os bons espíritos, para Deus em última instância, aquilo me dá uma paz, uma calma. Não resolve o problema, mas me traz forças para que eu possa, de alguma forma, passar pelos problemas de uma forma mais serena. Então, uma coisa que eu aprendi no espiritismo, me explica se eu estou certo ou errado. Numa prece espírita, eu aprendi a não pedir bênção, é pedir simplesmente orientação. A prece, cada um de nós vai orar de acordo com a nossa forma de entendimento, sem dúvida. E os bons espíritos vão fazer uma análise exatamente tentando ver, por exemplo, vamos imaginar que nós temos aqui um mapa, uma programação necessária. Estou falando aqui naturalmente na visão reencarnacionista, numa visão espírita. Talvez existam outros amigos aqui que estejam conosco, que não sejam espíritas, A mas maioria não é. a maioria não é. O espiritismo tem como modelo e guia para a nossa conduta o Cristo. O Cristo. Jesus é o irmão mais velho da humanidade, vou colocar desta forma. Então, nós temos Deus, que é o Pai, é o Criador, dê um nome que vocês quiserem, né? Não é um velhinho de barba numa nuvem, sem dúvida, é uma inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E temos, sem dúvida, nesta filharada que Deus tem espalhada pelo universo inteiro, nós temos um especificamente que foi designado para ser uma espécie de modelo e guia para o planeta Terra.
E nós vamos perceber, poxa, mas nem todo mundo é cristão na Terra. Não importa. Jesus não criou uma religião. Jesus apenas quis que nós nos amássemos uns aos outros. Mas a gente criou toda uma questão institucional, natural, sem dúvida, ainda adaptada ao nosso conceito de percepção. Eu falei aqui dos templos de pedra, dessas coisas todas, que ainda é o nosso estágio intelecto, nosso estágio intelecto moral, sem dúvida. Mas voltando à questão da oração, como é que eu peço? Eu peço particularmente a Jesus, a Deus, que me dê forças para que eu possa, que não me afaste o problema. Lógico que às vezes eu peço para ele me afastar o problema, sem dúvida, porque a gente é muito imperfeito. Mas na maioria das vezes, quando eu estou um pouco mais sereno, eu peço, me dê forças para entender. Não para que isso está acontecendo, mas por que isso me acontece, porque talvez ali tenha uma lição. Me dê forças para que eu possa sair desta situação, que eu possa encontrar de uma forma muito justa, muito honesta, uma forma de caminhar de uma forma mais segura no obstáculo que está apresentado, que está sendo apresentado para mim. Se eu tenho a visão imortalista e reencarnacionista, eu sei que as dores que me acometem nesta atual existência, elas são necessárias, a não ser que eu tenha procurado. Logicamente, eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho que, de repente, se eu fiz uma grande besteira, eu é que busquei. Mas muitas vezes acontecem coisas conosco que nos escapam à compreensão, que não tem a menor explicação nesta vida atual. Peço força para que eu possa ter o entendimento do porquê isso tudo está acontecendo comigo. Muitas vezes, Paulo, nas orações, todas as vezes, eu consigo ter mais serenidade, mais força íntima para passar pela tormenta, pela dificuldade. E tiro muitas vezes grandes lições dessas situações. Lições de serenidade, de paciência. Isso é muito importante. Quem que não tem angústias, dificuldades nesse mundo atual que nós estamos vivendo? Mesmo as pessoas completamente abastadas com dinheiro, com conta gorda, com saúde, com beleza, têm muitas vezes as angústias internas. As páginas das redes sociais mostram muitas vezes uma sociedade de mentira. Intimamente, nós temos ainda as angústias, mas aos poucos, se encontrando com Deus, com esta serenidade íntima, a gente pode tirar os melhores proveitos, né? Há um livro muito interessante que se chama Material de Construção. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E num dos capítulos ele fala a respeito da dor. A dor, lógico que isso é uma analogia, né? Que Deus não quer a dor. Deus é amor. Nós é que, fazendo uma injunção inadequada nas questões da vida, vamos plantando as questões da dor, nesta vida ou em outra. Mas aí, falando da dor, Emmanuel traz a seguinte analogia, de que a dor, muitas vezes, é um sublime convite de Deus para que nós possamos aceitar uma entrevista com Ele. É poético, é Oi. bonito. E aí a gente vai e percebe. Qual seria essa entrevista com Ele? Ore, reze. Olha, uma pergunta da Cláudia aqui. Ela fala assim, da mesma forma, desculpe, da mesma forma que uma promessa é uma troca com Deus, fazer o bem por uma melhor reencarnação também não é uma troca? Por que não fazer o bem por um mundo melhor sem trocas, sem Deus? Ah, esse é o grande objetivo, né? Você, por exemplo, algumas pessoas pensam, falam o seguinte assim: meu Deus, mas eu não acredito em Deus. Perfeito, não há necessidade de você acreditar em Deus. Tem um grande médium que desencarnou esse ano, Divaldo Franco, e ele deu uma entrevista no Jô Soares, há muitos anos atrás. E uma coisa que Divaldo, e nós conhecemos Divaldo profundamente, Divaldo falava uma coisa que era muito interessante. Ele falava assim, eu prefiro um ateu bom cidadão do que um religioso hipócrita. Então, se você é ateu, faça o bem. Aí você fala assim, mas qual é a vantagem que eu tenho disso? Eu não vou para o céu. Não, não importa, faça o bem. Faça o bem. Quando a gente faz o bem, a gente angaria amizades, a gente vive melhor, a gente é uma pessoa vibratoriamente, existem situações vibratórias que são muito favoráveis.
Quando você passar desta para o outro lado, você fala, mas acabou tudo. Perfeito. Tem 50-50. 50% de chance de ter alguma coisa do lado de lá e 50% de não ter nada do lado de lá. Perfeitamente. Se você foi um bom cidadão, uma pessoa do bem, se nada aconteceu, ou seja, morreu, acabou, tudo bem, você teve uma vida boa. Você fez o bem, você foi amado, você foi respeitado, você usufruiu destas questões. Agora, se tem alguma coisa do lado de lá e você fez o bem, imagina a recompensa. Lógico que a gente ainda é muito pequeno e a gente faz tudo em troca. A promessa, olha, eu vou dar um negócio aqui para o senhor, mas eu quero que o senhor me dê alguma coisa de volta, entendeu? Vou acender uma vela para o santo. Com todo respeito, a minha mãe é católica, a minha família. Eu vim do catolicismo, eu tenho profundo admiração pelo catolicismo, porque ela me deu a base, me trouxe o Cristo. E aí o Espiritismo me abriu este Cristo de uma forma muito diferente. E me apresentou um Deus que não é cioso, ele não é vingativo, é um Deus de amor, de profunda misericórdia. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nas bem-aventuranças. Quando a gente chega nesses níveis de evolução, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Será que eu vou ver assim com os olhos? Ou será uma perfeita unidade, ou seja, eu e o Criador passamos a dialogar, tudo é uma analogia, de uma forma muito especial. Aí a confusão, pensaram que Jesus era Deus, que ele falava, eu e o Pai somos um. Mas ele sempre falou que o Pai, Deus era o Pai. Mas esta perfeita comunhão de pensamentos é que fez a confusão e nós vimos ao longo dos anos os dogmas sendo implantados e quantos se afastaram da religião porque não conseguiam ver Jesus como Deus. Não sei se fez sentido o que eu trouxe aqui para você. Vamos pensar um pouquinho aqui no que você falou, assim. Você falou que no futuro, vai haver uma combinação perfeita entre ciência, filosofia e religiosidade, certo? Você não acha que a religiosidade morre no futuro? Porque cada vez mais que a ciência avança, a religiosidade cai. Porque a ciência explica fenômenos que hoje são considerados religiosos. Quem sabe daqui a 3.000 anos, todos os fenômenos são explicados pela ciência e não tem necessidade de religiosidade. Perfeito! Esse é o objetivo, que a ciência explique os fenômenos da transcendência, da comunicabilidade entre os dois planos da vida. Vai, de uma certa forma, esta ciência vai nos aproximar de Deus e não ao contrário. Porque nesta examinação e investigação profunda, e por isso a ciência precisa ser respeitada, absolutamente respeitada, vai perceber que entrando na intimidade na matéria, nós tínhamos aquela concepção de Watson e Crick, o átomo, um átomo com prótons, com nêutrons, e um elétronzinho ali em volta. Hoje nós vemos as subpartículas, e essas subpartículas existem sub das subpartículas. Cada vez mais a gente vai quebrando, 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 encontrando a intimidade da matéria até um nível de energias tão sutis e vamos perceber que nós somos campos vibratórios criados por Deus. Não importa a terminologia, isso não tem a menor importância. A importância é que, nas questões filosóficas e a própria etimologia da palavra, filosofia, ou seja, dessa busca de conhecimento, a gente foi o quê? Levado às perguntas que, de onde eu vim, para onde eu vou, por que, que eu existo? Aí as questões da ciência começam, investigativas, tentando descobrir uma série de coisas. E neste descobrir destes fenômenos, mais e mais situações estão se mostrando absolutamente fantásticas. A ciência vai nos aproximar de Deus. Não da ideia da concepção dogmática que muitos de nós ainda temos. Um Deus de barba, com gente preferida, religiões preferidas. Ah, a minha religião é boa, a tua é ruim. São estágios momentâneos nossos ainda de percepção ainda muito limitados. Vou voltar ao Cristo. Ele não criou nenhuma religião, apenas quis que nos amássemos. Se nós colocarmos isto em prática, eu não preciso de nenhuma religião. Ainda precisamos, porque o nosso estágio intelectual é muito limitado. A gente precisa da repetição, da constância, de ir à igreja, de ir à sinagoga, de ir ao templo, de ir a isso. A gente precisa
Veja que isto é um hábito que precisa até que, nestes processos repetitivos, aos poucos, as ideias do imanente, de Deus dentro de nós, do transcendente, que vou varar a eternidade com a minha imortalidade, vai nos convidar a algo muito maior. Existe um grande contingente de cientistas aqui na América já trazendo a ideia de Deus, não com as concepções ideológicas do passado, dogmáticas, com outro tipo de interpretação. Nós tivemos aqui em 2018 um congresso que a Federação Espírita da Flórida promoveu em Miami, foi 17 ou 18, e nós promovemos o congresso e convidamos vários estudiosos, cientistas de Harvard, Jeffrey Rediger, qual é o nome do outro, meu Deus? Eu tenho a lista, eu passo para você depois. Vários. E todos eles das diversas correntes religiosas e alguns ateus. Mas mesmo estes ateus percebiam, existe algo além. Este algo além é que nós estamos tentando perceber. Não há dúvida mais. Não há dúvida. Mas como a gente traz a ideia do Deus de barba, do Deus da igreja e tudo, aquela coisa muito hermética e fechada, é natural que haja um distanciamento e a religião e a ciência, como no passado, fiquem degladiando. Não, é para fazer um casamento. É para fazer um casamento. A ciência vai ajudar. E muito. É preciso que as investigações continuem nesta área. No campo da física quântica, da investigação dos mundos atômicos, das galáxias, isso é super importante. Eu falo muito, né, Paulo? Dou uma volta, né, para Não, poder não, responder. tá bom. Eu só não gostei do que você falou dos 50-50. Espero que seja mais do que 50-50, né? Porque senão eu estou aqui um tempo danado nessa história toda. Não, não, não. Eu estou falando isso de uma forma. Uma vez eu conversei com um amigo que era ateu e ele falando isso. Mas eu não acredito nisso. Tudo. Eu falei, tudo bem, mas você é uma pessoa boa. Eu falei, eu tento ser uma pessoa boa. Então tá bom, perfeito. Seja uma pessoa boa. Porque de fato tem uma coisa. Quando a gente. Você imagina o sentimento de um ateu com filho, com família. É uma angústia muito grande você imaginar todos os meus amores, quando eu partir, que eu nunca mais vou vê-los. Isso dá uma angústia, dá um vazio muito grande. Isso eu Nunca não sei. mais. Eu não sei, Oi? Marcelo. Sei, se a morte é simplesmente desligar o botão e acabou, acabou também, não tem angústia, não tem mais nada. Também pronto. Eu não sei se dá essa angústia toda. Agora, Não. uma que me chama a atenção é o seguinte, né? Eh, aliás, uma das perguntas aqui, mais ou menos nessa linha. O espiritismo se renova? Você como espírita, você sente que o espiritismo está se renovando? O que acontece é o seguinte: muitas pessoas, e principalmente os jovens, né? Não tem algo acima do espiritismo, Marcelo? Será que tem alguma coisa que vai ser além, que vai ser mais renovada, vai ser mais atual do que o espiritismo? E aí eu falo o seguinte, eu falo assim, fulano, geralmente jovens, eu falo assim, a gente não aprendeu nem ainda o primeiro mandamento de Moisés, não matarás. A gente está patinando ainda no primeiro mandamento do Velho Testamento, ali no Decálogo, nos Dez Mandamentos. Você quer alguma coisa nova? O Espiritismo simplesmente nos traz o seguinte: talvez a forma como ele está sendo passado, talvez tenha as suas dificuldades, até porque somos muito imperfeitos. Mas uma vez que a gente estuda o Espiritismo e encontramos pessoas com habilidade de passar estas questões, não para fazer proselitismo, não para catequizar ninguém, porque isso absolutamente não é o objetivo do Espiritismo. Allan Kardec tinha na Sociedade Espírita de Paris, quando ele inaugurou lá no 1º de janeiro de 1858, ele inaugura a Sociedade Espírita de Paris, tinham católicos que estavam ali, judeus, muçulmanos, agnósticos, ateus, todos estudando ali as questões do espiritismo. Porque encontraram nestas propostas de transcendência, de comunicabilidade entre os dois planos da vida, o que muitas doutrinas religiosas trazem, e os indígenas no início
fazendo uma apologia aos antepassados. Você vai ver o pajé fazendo chamando os ancestrais e tudo. Veja que tem, desde os primórdios, estas coisas que fazem parte de sentimentos íntimos da criatura humana, sem nenhum conhecimento de religião. Mas como tinham a percepção, sentiam a presença dos seus entes queridos, que já estavam em outras dimensões espirituais. Tudo isso vai ganhando uma expressão muito interessante, convidando outras religiões a adotarem os pensamentos espiritualistas e depois espíritas. Então, se o espiritismo não está, talvez, fazendo mais adeptos, eu tenho um grande amigo que trabalha no censo, no IBGE, ele é espírita, Jorge Elahá. Ele é muito bom e ele trouxe algumas considerações a respeito deste censo novo que ocorreu. Ele falou assim, de fato, muitos que estavam afeitos às doutrinas africanas, candomblé, umbanda, essas doutrinas de matrizes africanas, eles se declaravam espíritas, porque era como se fosse tudo uma panela. Como o preconceito deixou de existir, começaram, você vê no censo, no IBGE, grandes números de, por exemplo, candomblecistas, umbandistas, não mais se declarando como espíritas, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Passaram a se declarar com as suas religiões, candomblé, umbanda e as outras todas. E a gente vai ver o número de espíritas aparentemente diminuindo, mas não. Quantas doutrinas católicas, israelitas, que já acreditam na comunicabilidade, já acreditam até. Você pega um católico, às vezes, não sei se o nosso grupo aqui, mas eu conheço vários católicos que vão à igreja, comungam, fazem a confissão, e foram batizados, crismados, com todas as prerrogativas dos dogmas católicos, mas acreditam em reencarnação, acreditam em comunicabilidade. As ideias espíritas começam aos poucos permear o pensamento, porque são coisas inquestionáveis. Você falou de ciência. Se há 100 anos atrás eu pegasse um trocinho, uma barrinha desse tamanho aqui, celular, ligasse para você, Paulo, não, 100 não, vou botar 200 anos, eu ia para a fogueira. Estou falando com o Paulo, isso aqui é uma magia. Hoje a gente sabe que são ondas eletromagnéticas que viajam, uma antena capta, manda para o satélite, aquela coisa toda, e a gente está falando um com o outro nesses receptores. A ciência provou que isto não é magia. São fenômenos que sempre existiram, leis do eletromagnetismo, leis da ciência que estão agora sendo descobertas. Da mesma forma, o espiritismo é uma ciência de investigação do espírito e mostra esta relação que se dá entre os dois planos da vida. Não tem o menor propósito de proselitismo, de catequizar ninguém, de transformar na população espírita, de maneira alguma. Tem a proposta de esclarecimento e de nos convidar a sermos melhores, porque nos mostra que as reencarnações, elas são linkadas, são solidárias. Se hoje eu sofro e não tem uma explicação no hoje, eu posso sofrer hoje, fiz uma grande burrada, né? Mas se eu tenho um sofrimento hoje e não tem uma explicação, se Deus é infinitamente bom e justo, por que ele permite isso? A lógica me convida a um raciocínio que talvez a causa esteja numa outra vida, e nestas reencarnações solidárias, eu vou percebendo que há toda uma sequência de eventos me convidando ao quê? A uma resiliência, a uma paz, a uma tolerância, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Isso era a definição de caridade como Jesus a entendia. Então, tudo isso nos convida a sermos pessoas melhores. Se eu quero ter uma religião, ótimo. Seja um bom católico, seja um bom judeu, seja um bom muçulmano, seja um bom budista. Se eu sou ateu, perfeito. Seja um ateu, mas seja um bom cidadão. Faça a diferença na vida.
seja bom para as pessoas, seja bom para você mesmo, entendeu? Tudo isso faz com que a gente possa perceber que há um propósito maior para a criatura humana, muito maior. A ciência vai nos ajudar, tenho absoluta certeza disso. Também, mas não é 50-50 também não, né? Não é mais, é mais. Ô, Marcelo, a Silvia Coutinho, ela não tem pergunta, mas ela pediu, ela gostou da sua poesia, pediu se você pode enviar. Você pode enviar para mim, depois eu distribuo para o grupo? Envie, envie, envie. Marcelo, acabou o tempo já, e eu te agradeço muito. Olha, vou te falar, você me surpreendeu com um tema tão difícil desse, né? É Você um não, tema. você não esclareceu fisicamente o que é Deus, mas você mostrou como o significado de uma coisa que ninguém vê faz parte da nossa vida e faz parte do nosso dia a dia, né? E nem Agora, daria para colocar, né? eu, Fisicamente. eu religiosamente resolvi adotar o seguinte sistema, eu esqueci Deus, já joguei para lá. Eu estou trabalhando com o primeiro plano espiritual, entendeu? É com esses que eu sei que existe, que eu tenho contato e tal. Daí para frente, conforme eu for evoluindo, eu vou chegando mais, vou trabalhando com outros planos espirituais, tá? Tá tudo certo, tá tudo certo. Seja uma pessoa boa, todos aqui. Eu agradeço a paciência de vocês, né? Porque de fato é desafiador você trazer as considerações a respeito do absoluto. Nós somos relativos, ainda limitados, ainda com as nossas situações muito pequenas. Como é que você vai entender o absoluto? Como é que você. É por isso que a gente vê ao longo dos séculos, das doutrinas, das religiões todas, tentando adaptar a Deus. Você pega ele, já que eu não entendo uma coisa, o que eu faço? Eu jogo ele para o meu nível de entendimento, aí eu passo, senão não, eu falo com Deus. Fala, de fato. Nós estamos inseridos neste, como se fôssemos peixes num aquário infinito, neste universo infinito, nestes múltiplos universos que existem, que coexistem. Aí a gente vai para uma linha muito além. Eu gosto muito de ciência, né? Até pela minha formação. É. Marcelo, só uma sugestão. Essa palestra que você deu, dá lá no Conscious Living. Ela é muito boa. Vamos ver se o pessoal aceita lá, né? Falou. Né? Muito Muito obrigado obrigado. pela paciência de vocês, hein? Muito Boa noite. obrigado. Melhoras, Andréa, tá? Muito E obrigado. logo, logo estaremos nos vendo aí, face to face. Tá Face bom? to face. Muito Você, obrigado. você é flamenguista? Tá tendo jogo agora, Flamengo e Fluminense. Eu sou fluminense, rapaz. O Paulo, a primeira vez que ele falou, vamos fazer eu ia fazer essa palestra algumas 2 semanas atrás. Eu falei, não, Marcelo, vamos cancelar porque o Flamengo vai jogar. Eu falei assim, nossa, Deus perdeu para o Flamengo. Obrigado, Marcelo. Tá bom? Um Tchau, abraço para vocês. Muita paz, hein? tchau. Ah, não esquece de mandar a poesia que eu vou mandar lá para a Silvia, tá? Mano, mano, sim. Gostou, Silvia? Tá bom. Maravilhoso, parabéns. Obrigado. Edificante. Muito obrigado, muito obrigado. A Silvia, eu conheço a Silvia já de alguns anos, certo? É, Nós dois somos jovens, a gente conhece Muito jovens, mas eles conhecem há mais de 30 anos. somos jovens há mais tempo, fala assim. É isso Ela, aí. ela, ela até janeiro era a número 1 da UBS aí no Brasil, pô. Que beleza. Ah, E aí, sempre que a gente se encontrava, a gente falava de espiritismo, né? Mas eu nunca soube se você é espírita ou não, Silvia. Você é espírita? Você é kardecista? Eu não sou per se, mas me interesso muito pelo espiritismo, né? Então, por isso a minha conexão, e eu tenho estudado, lido, inclusive os livros em francês, do Allan Kardec, Allan aproveito, né? Que Kardec. eu, Você pegar Leon Denis é fora de série. Pegar o original em francês. não, eu estou lendo todos os originais. Eu tive em Paris, comprei vários originais, inclusive livros que não estão, que eu encontrei que não estão citados em lugar nenhum, interessantes. Muito Depois bom. eu passo aí para o Paulo e te passa. Perfeito, perfeito. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigada. Boa noite para vocês, hein? Tchau. Obrigado, Marcelo. Foi muito, muito bom. Muito obrigado. Um grande abraço, hein?